com a socioeducação do Estado de São Paulo. Queria convidar à mesa o tema do Cláudio, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Queria chamar para compor a mesa o doutor Edson Brito, companheiro de luta, diretor do Citraenfa, agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa. Da Casa Osasco, DRM4. Queria chamar para compor a mesa meu colega, Dr. Celso Takashi Yokomizu. Dr. Celso, nosso companheiro, psicólogo da Fundação Casa, psicoterapeuta do WISAS, compondo a nossa mesa. Quero abrir com o Elcio. Quanto tempo, Maria Helena? 30 minutos, companheiros. Até para poder começar direito, eu queria saber quantos de vocês sabem o que é Seguridade Social? Ninguém? Então tá. Ó, Seguridade Social é o conjunto de políticas públicas que garantem o exercício dos direitos da pessoa, como está inscrito na Constituição Federal. Se vocês pegarem a Constituição Federal, o primeiro capítulo fala lá dos direitos da pessoa, certo? Quais são os direitos da pessoa? Direito à vida, direito ao trabalho, direito à saúde, direito ao lazer, direito à moradia, direito à educação. Esses são os direitos da pessoa que estão definidos na Constituição Federal. Tirando educação e moradia, para que o direito tenha o seu exercício garantido, saúde, lazer, saúde, lazer, que mais? Saúde, lazer, trabalho, saúde, lazer e trabalho, é necessário que tenha políticas públicas, como moradia e educação também, né? É necessário que se tenha políticas públicas com arcabouço legal definindo qual é o papel do Estado na garantia do exercício desses direitos, certo? A serem exercidos nas localidades onde as pessoas moram, né? O papel da garantia desses direitos não é só da União, né? A garantia do exercício desses direitos é da União, dos estados e dos municípios e, por último, do cidadão, né? A obrigação da garantia do exercício desses direitos. Para que isso aconteça, a União, a Constituinte, a Constituição Federal, ela define as regras gerais que orientam o funcionamento dos equipamentos públicos que exercem essa política pública, tanto nos estados quanto nos municípios. Então, assim, ó, todos os hospitais que são públicos no nosso país fazem parte do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é a garantia do exercício do direito à vida, né? Incluindo saúde na história. A Previdência Social e as previdências estaduais, as previdências municipais e as previdências complementares, que são do setor privado, garantem o direito ao lazer, né? O Ministério do Trabalho, as secretarias estaduais do trabalho, as secretarias municipais do trabalho e aquelas órgãos de fomento ao trabalho, que fazem banco de dados do trabalho, que pensam políticas de desenvolvimento socioeconômico nas cidades, nas regiões, garantem o direito ao trabalho, certo? E a assistência social, que era do triunvirato aí, né? Dá para brincar que é o seguinte, pensando naquela história que passava na televisão, nem lembro direito qual que era, do primo pobre, o primo classe média e o primo rico, a previdência social é o primo rico,
das políticas de seguridade social. A saúde é o primo classe média e a assistência social é o primo abaixo da linha da pobreza. Por quê? Porque somente agora, há pouco tempo, há menos de 10 anos, é que a assistência social chegou a ter uma lei orgânica nacional que orientasse como é o funcionamento da assistência social no país inteiro. Porque a ideia que se tinha antes é que o Estado cumpria com o seu papel de garantir o exercício do direito com as primeiras damas. Elegia o governante e aí a primeira-dama ficava com o papel de fazer benemerência, né, na União, nos estados e nos municípios. Ou com a igreja, né, que monta lá as santas casas, as ONGs, a arrecadação de cestas básicas e tal. Tudo nesse sentido de que a assistência social é benemerência, é caridade que é feita para quem é pobre. Não como política pública garantida para todos os cidadãos do nosso país. Eu não vou falar nem de previdência, nem de saúde, porque o foco é a socioeducação, que é um pedaço da assistência social, certo? Então, a partir do momento que foi criado a LOAS, né? A LOAS. A partir do momento que foi criado a LOAS, começou-se, então, a tentar organizar a política de assistência social no país através de um arcabouço legal que dissesse como é que é o funcionamento. E qual é o papel de cada ente federado, né, no exercício, na garantia do exercício do direito à assistência social. Ainda nos estados, apesar do arcabouço legal e apesar de estar definido pela LOAS mesmo, e pelas NOBs que estão sendo construídas, ainda estão sendo construídas algumas NOBs relacionadas à assistência social. Por exemplo, a NOB de RH ainda está sendo construída. No normal, as NOBs de RHs das políticas públicas são as últimas a serem construídas e são construídas a toque de caixa só para poder funcionar mesmo, que o importante, o RH, o importante é pagar e o cara trabalhar, né? Entendeu? A lógica do sistema pensa isso. Ó, se eu estou pagando e estou dizendo que o cara tem que fazer, ele tem que fazer, acabou. Aonde está o problema? Nos estados, nos municípios e ainda nos aparelhos do governo federal, a lógica ainda é uma lógica de se fazer caridade. A assistência social não é para toda a sociedade. É para quem precisa de caridade, para quem é morador de rua, para quem está em situação de fragilidade social e tal, o que não é verdade. O que não é verdade. A assistência social é para todo mundo. Vou dar um exemplo corriqueiro, mas que acontece muito. Os companheiros da direção do sindicato sabem disso, mas a atual secretária de mulheres do município de São Paulo é uma companheira que foi formada dentro do meu sindicato e assume agora. Um dos grandes debates que a gente estava fazendo era que, assim, e até na própria propaganda eleitoral vocês veem, certo? É um erro entender que política para mulher tem que ser abertura de delegacia da mulher. Tem também. Mas o principal na defesa, na proteção da mulher vítima de violência, não é fazer a queixa. É ter aonde ela vai para se proteger, ou seja, as casas de abrigo que dão a garantia para que ela não seja obrigada a continuar convivendo com o seu agressor, lá onde o seu agressor está. Então, assim, essas casas-abrigo, essa política de acolhimento, de proteção, de encaminhamento, para que a mulher vítima de violência saia dessa condição e consiga apontar um caminho para a sua vida, é política de assistência social. E olha, não é só mulher de pobre, não é só filha de pobre que sofre violência. Filhos de classe média, mulheres de classe média, filhas da burguesia aqui do Estado de São Paulo, mulheres da burguesia do Estado de São Paulo também sofrem violência. Violência verbal, violência psicológica, violência financeira, violência social e violência física também, certo? Não preciso nem ficar aqui discorrendo para vocês que todo mundo compra jornal ou vê televisão. Então, essa política é uma política de assistência social e é para todo mundo. É para todo mundo. Bom, enfim, com a criação da LOAS e com a demora toda na efetivação da NOB de RH, os estados e municípios começaram a fazer o seguinte em relação à assistência social.
O Estado de São Paulo já tinha o seu grande equipamento de assistência social, que era a FEBEM, né, para cuidar do jovem, da criança e do adolescente em conflito com a lei. Ponto. Tinham algumas ONGs que, conveniadas ao governo do Estado, prestavam algum serviço com moradores de rua, com famílias de baixíssima renda, fornecendo cesta básica. Uma das políticas que o governo do Estado entende como política de assistência social é a entrega do Viva Leite, né? Não só em relação à prefeitura, mas também às prefeituras, mas também diretamente pelo governo do Estado. E os governos do Estado, então, todos, mas falando especificamente aqui do Estado de São Paulo, a partir da LOAS e da demora da NOB de RH, começaram a fazer o seguinte, começaram a repassar ou para o setor privado ou para os municípios esses equipamentos de assistência social que eram administrados diretamente pelo governo do Estado e a recuar os seus equipamentos para uma função que é uma função de apoio técnico e fiscalização de políticas implementadas pelas prefeituras. Eu não preciso contar para ninguém aqui o quanto que é maior o orçamento do governo do Estado relacionado aos orçamentos das prefeituras, não é isso? Então, o governo do Estado ele tem muito orçamento, teria muita condição de continuar participando do sistema de assistência social com equipamentos próprios e não só com a redução do número de funcionários para um conjunto de técnicos que se resumem em analisar projetos de ONGs que são apresentados e autorizar ou não o convênio com aquelas ONGs e autorizar ou não o envio de dinheiro para aquelas ONGs. As prefeituras, por conta da lei de responsabilidade fiscal, que amarra a contratação de trabalhadores num patamar X, as prefeituras, tendo a obrigatoriedade de montar os seus equipamentos de assistência social, passaram a terceirizar esses equipamentos, contratar os trabalhadores, alugar as casas para os CRAS, certo? Começaram a fazer o aluguel das casas para a instalação dos CRAS e contratar de forma privada, através das ONGs, os trabalhadores que vão prestar esse tipo de serviço. Também não vou discorrer sobre a fragilidade de um trabalhador que já trabalha numa área altamente sensível, como a assistência social, em também ter que ter na sua cabeça, porque, assim, a saúde do trabalhador também tem que ser uma constante na cabeça dos governantes. Estou dizendo isso porque é o seguinte, quem trabalha na área da saúde, na área da previdência e na área da assistência social tem um comprometimento psicológico tamanho que eu ouvi o Venâncio comentando agora há pouco com a menina, dizendo, na nossa área, a cada 2 ou 3 meses tem um trabalhador que é assassinado porque é reconhecido na rua e tal e tal. Na minha área, o sindicato tem esse levantamento, nós temos um suicídio por mês dentro do local de trabalho. Ou seja, não tem como desvincular o suicídio que aconteceu ali do processo de trabalho. Isso dentro do local de trabalho, 1 por mês. Ou seja, 12 suicídios por ano. Na saúde, onde ninguém é agredido. Ninguém é agredido na saúde, é? Não, até é, né? No posto de saúde, no UBS. Mas, eu, sindicato da saúde, estou dizendo para vocês, é ótimo quando o usuário agride dentro do posto de saúde. Eu bato palma. Por que eu bato palma? Porque ele agride porque não tem atendimento, porque ele não tem o equipamento pronto para fazer o atendimento dele numa situação de fragilidade dele. E o trabalhador que está ali, aí eu concordo com você, Venâncio, aquele trabalhador ali, ele é o Estado naquele momento. Quem tem que ter a compreensão de que aquela pessoa está sofrendo, está com dor, está doente, e aí por isso se utiliza daquela postura para garantir o seu atendimento, que não está garantido, sou eu, não é ele. É ele quem está doente, não eu. É ele quem precisa ser acolhido, não eu. Mas, isso com ele, né? Agora, a instituição também tem que me acolher. Bom, fiz esse
parênteses, para dizer que é o seguinte, aqui no estado de São Paulo e no resto do país, os vários CRAs que estão criados são terceirizados com trabalhadores na regra do mercado, que tem que atender pessoas em situação de fragilidade na sua vida, tem o seu comprometimento psicológico em relação a esse atendimento que faz, adoece também e ainda está dentro da lógica de mercado, certo? Corre o risco de ser demitido, corre o risco de não ter o seu atestado aceito, certo? Lá dentro da unidade, corre o risco de ter diminuição de salário, corre todos os riscos que corre qualquer trabalhador do setor privado que está na lógica do capitalismo. Eu vendo minha força de trabalho, você compra, eu não vendo mais, você não compra, tal e tal, certo? E no estado de São Paulo, né, como em alguns outros estados, o grande equipamento de assistência social que o governo do estado entende que é a forma como ele tem de contribuir para a assistência social no estado de São Paulo, que é a Fundação Casa. Aí, analisar o papel de vocês dentro desse sistema de assistência social, garantindo a socioeducação, mas sem ter garantido a socioeducação da família desestruturada do adolescente, do local onde o adolescente mora, com falta de emprego, não só para a família, mas também para o próprio adolescente ao sair, que continua sem ter perspectiva de vida, continua sem ter perspectiva de vida social, porque a vida social que ele conhece é uma vida social esfacelada, onde a agressão, a violência, o roubo, o estupro, o latrocínio, o assassinato, ainda é uma constante, porque o CRAS também não tem ainda, espero que um dia tenha, mas ainda não está orientado a prestar assistência e socioeducação para a família desse jovem que também está internado lá, entendeu? É a mesma coisa que enxugar gelo mesmo, como foi dito aqui no debate anterior. É uma tarefa inglória. Agora, essa tarefa inglória, para mim, ela está centrada numa das coisas que a gente estava debatendo agora há pouco mesmo. Olha, o nosso problema é que eu costumo dizer para algumas pessoas que, assim, eu particularmente, pessoalmente, né, da minha pessoa, estou desenvolvendo uma tese comigo que, assim, o Brasil é o país da hipocrisia pronta, tá ligado? Que somos todos hipócritas. Todos hipócritas. Porque, assim, políticas públicas em países desenvolvidos são políticas públicas, não são políticas de governo. Entenderam o que eu estou dizendo? São política de Estado, não de governo. Não muda conforme o sabor do governo. E aquilo que eu falei na afirmação que eu fiz aqui para a mesa anterior é verdade. Não adianta a gente ter a LOAS aprovada, assinada, se os equipamentos ainda estão orientados numa filosofia política ideológica, como disse o companheiro anterior, numa filosofia política ideológica que é de encarceramento, que é de retirar do convívio com a sociedade quem descumpriu o contrato social. Mesmo que ele não saiba qual é esse contrato, quais são as regras desse contrato social, ou não concorde com o tal do contrato social que ele não assinou, ninguém assinou por ele, né? Mas que dizem que ele tem que cumprir, entendeu? Então, assim, a tarefa nossa é uma tarefa hercúlea, mas é uma tarefa que precisa ser cumprida. Para mim, o nosso maior problema é não conseguir criar identidade de classe, certo? Para entender que o jovem que está dentro da fundação, ele é o meu filho. E se eu achar que o meu filho não tem mais jeito, se eu achar que aquele jovem não tem jeito, não tem recuperação, é a mesma coisa que eu achar que o meu filho não tem jeito. E o contraponto também é verdadeiro. Porque à medida que eu acho que aquele jovem não tem recuperação, eu também acho que o trabalhador que foi educado para espancar também não tem recuperação. Entenderam o que é que eu estou dizendo? Para mim, nós, trabalhadores da Seguridade, especificamente que trabalhamos na Fundação Casa, é essa contradição que está colocada para a gente tentar resolver. Porque, se o governo federal, o governo do estado e os governos municipais discursam que o papel de vocês é reinserir na sociedade de forma a não entrar mais em conflito com a lei,
mas o equipamento está montado para que vocês utilizem de métodos que pioram a compreensão social daquele adolescente, então, na boa, nós nunca vamos sair do papel de vítima. Nós, trabalhadores, nunca vamos conseguir sair do papel de vítima. Enquanto a gente não conseguir compreender que aí concordo de novo, Venâncio, que eu ali dentro sou o Estado, e o Estado que eu estou mostrando para o adolescente é que para ele não tem jeito, entendeu? Que é só a dureza da vida mesmo, eu só estou piorando o cidadão, eu não estou reinserindo, eu não estou sócio-educando novamente. E esse debate nós precisamos mesmo fazer entre a gente, porque assim, a pergunta que foi feita na mesa anterior, ela continua válida. A serviço de quem eu estou? Eu estou a serviço do Estado, eu estou a serviço da justiça, eu estou a meu serviço, eu estou a serviço da sociedade. Ou eu estou a serviço do sistema que faz com que o adolescente nasça há 20 anos atrás, numa família desestruturada, morando numa favela, onde os princípios que são ensinados para ele é que quem é respeitado é quem é perigoso, certo? É quem comete crime, é quem comete mais crime, é quem é mais cruel ao cometer o crime, certo? Há 20 anos atrás, nasce nesse lugar, cresce nesse lugar, cai na minha mão e eu reafirmo na cabeça dessa criança, desse adolescente, eu reafirmo de novo na cabeça dele que é esse o papel, que é isso que está reservado para ele de papel na sociedade, ou seja, esse deserdado social não tem direito nem ao sonho capitalista, nem ao sonho burguês ele tem direito, que é de, ao voltar para a sociedade, ter perspectiva de arrumar um emprego, vender a força de trabalho dele e ter o mínimo de progresso possível que ele possa ter para ter uma vida um pouco mais tranquila, ele e a prole dele. Ou seja, eu estou a serviço de um sistema que cria pessoas desse jeito, educa pessoas para ser desse jeito, e eu estou reforçando esse jeito. Então, eu não estou cumprindo com o meu papel de sócio-educador. Também agora, na hora do intervalo, um outro companheiro veio, a gente estava meio que conversando, que assim, socioeducação não é só na questão do conflito com a lei. E é verdade, não é só na questão em conflito com a lei. Faz parte do sistema da assistência social, certo? Então, a briga de vocês não é só para conseguir cumprir com o papel de vocês efetivamente dentro das unidades, mas é também de unificar a luta de vocês para que os CRAS também funcionem. Eu vou ser um pouco sindicalista e vou... Viu, seu Aldo? O senhor me perdoa, mas eu não vou deixar o fígado passar batido. Se a gente só conseguir entender que os trabalhadores dos CRAS não têm sindicato e que o sindicato que deve representá-los são vocês mesmo, entendeu? Nossa, eu já sairia feliz da vida. Porque, vocês entenderam isso que eu falei? Os trabalhadores dos CRAS não têm sindicato que os represente. O seu Aldo, eu vou ter que montar esse sindicato? É princípio da CUT que a gente não monte sindicato, entendeu? É princípio da CUT que a gente faça crescer os sindicatos que já existam, aumente o tamanho dos sindicatos que já existam. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? A luta de vocês não é só de vocês. É uma luta que está imbricada com outros trabalhadores e com outros usuários que também estão em situação de necessitar do equipamento público, necessitar da política pública, não só da assistência social, mas também das outras áreas. Porque à medida que a seguridade se fortalece dentro de uma sociedade, a qualidade de vida das pessoas daquela sociedade sobe de patamar. E população que tem qualidade de vida melhor também tem estudo melhor. E população que tem qualidade de vida e estudo melhor tem governos melhores, tem ações melhores na sociedade, cuidam melhor do meio ambiente, diminuem a agressividade, diminuem... Tá terminando? Diminuem, modificam a sua forma de entender a sociedade e a sua forma de se relacionar com a própria sociedade, certo? Acho que
Nós temos um caminho imenso pela frente. Eu não estou falando isso tudo, porque assim, aí a gente olha, é um pouco também do que a mesa anterior acabou colocando. Se a gente for parar para olhar o papel que nós temos dentro do sistema, o papel filosófico, né, que nós temos dentro do sistema, é uma tarefa hercúlea. Mas se somar isso, a gente entender o papel que o sistema tem dentro de um outro conjunto de sistemas para a garantia do direito da sociedade, é uma tarefa monstruosa que nós temos que levar. E se a gente entender que esse papel que nós temos a cumprir está imbricado também com a garantia de condições de vida, ou de melhoria, ou de organização da nossa classe, que é quem basicamente necessita mais dessas políticas públicas, aí parece que é quase impossível, né? Aí dá vontade de olhar e falar, pô, nós não vamos conseguir isso, né? Melhor desistir. Não é melhor desistir. Porque se a gente desiste, aquilo que eu falei é verdadeiro. Dentro da nossa sociedade, continua tudo muito em disputa ainda. E vai continuar ao longo da história, vai continuar em disputa. Ou seja, parte da sociedade acha que o papel da assistência social é garantir uma rede mínima de proteção social a todos os cidadãos. Uma outra parte acha que é dar a cesta básica e vale transporte para quem está passando fome mesmo. E é dar porque nós somos bonzinhos, entendeu? É dar porque tem bom coração, tem que dar porque tem bom coração, entendeu? Para não deixar as pessoas morrerem, mas é só também, né? É só dar para não morrer, ponto. Uma parte da nossa sociedade acha que criança, adolescente que entrou em conflito com a lei não tem recuperação, então é cadeia. E é a dureza da cadeia. Aliás, eu particularmente acho que até cadeia tem que ser para socioeducar novamente e reinserir na sociedade. Porque eu parto do pressuposto que ninguém está perdido, né? Que todas as pessoas podem mudar ainda. Mas que é para reinserção, né? Que é para socioeducação. É por isso que eu tô colocando essa coisa de que política pública não pode ser política de governo, tem que ser política de Estado. Se a lei diz que o sistema penal é para reeducar e reinserir na sociedade, não pode um governo do tipo do governo que nós temos há 25 anos aqui no estado de São Paulo entender que pode aplicar uma outra política que não seja essa. Entendeu? Aí não cabe só impeachment. Cabe impeachment e impedimento de se candidatar até a síndico de prédio, porque está numa concepção errada. Entenderam o que eu estou dizendo? Assim, ó, se a lei, se está colocado que a forma de tratar o adolescente em conflito com a lei é a socioeducação, é reinserir na sociedade, não pode o governo do Estado montar a Fundação Casa para ser o que é a Fundação Casa. Até para fazer a meia-culpa aqui, ó. Eu disse, os trabalhadores são vítimas, na minha face, são vítimas tanto quanto os adolescentes. E disse mais para algumas pessoas. Um hospital, ó, eu posso ser um racista, o que seria muito da hora, né? Porque um preto racista consigo mesmo ia ser terrível, né? Imagina o chororô na frente do espelho, por que eu nasci assim? Né? Mas assim, eu podia ser racista, ter ódio de preto. Mas, como eu trabalho num hospital, ao chegar para atender, e aí é uma pessoa negra que eu vou atender, a forma como a filosofia, o funcionamento do hospital está montado de uma maneira que é impossível o meu ódio por preto suplantar a minha função. Eu não consigo. Entenderam? Por quê? Porque um hospital está montado para salvar vida e diminuir sofrimento. E todas as pessoas que estão em volta agem dessa maneira, então eu não consigo agir de outra maneira. A Fundação Casa tem tortura, espancamento e maltrato porque ela está montada para tratar dessa maneira. Então, é culpa do trabalhador? Não, mas também é. Porque à medida que nós temos... Tá bom, Helena. À medida que nós temos consciência de classe, nós temos identidade de classe, nós
temos consciência do nosso papel dentro do sistema, se a gente continua cumprindo com o papel que está sendo colocado para a gente cumprir, então é porque a gente adotou aquela filosofia ideológica para a gente, não é isso? Também quero dizer, eu quero dar os parabéns para você, viu? Porque assim, porque, ó, a hora que os trabalhadores todos entenderem que o crime que é cometido pelo Brito, lá no pátio, é o meu crime, porque para a sociedade não vai com nome, entendeu? Não vai com nome para a sociedade, vai trabalhadores da Fundação Casa. Sou eu, não é o Brito. O crime de tortura, ou de agressão, ou de maus tratos que o Brito cometeu, é meu. O dia que eu entender, eu, trabalhador, que não acho que isso é política, vou sim chegar pro Brito e falar, irmão, faz o que você achar que você deve fazer, mas eu tô colocando aqui mesmo no meu relatório, porque isso não é, isso é crime, entendeu? É crime. E encaminhar. Alguns companheiros hoje mesmo já falaram para mim, mas não pode fazer, você vai ficar marcado dentro da unidade. Ó, estou contando para vocês. Se você está internada no hospital e tem um problema na perna, tá com muita dor na perna, e eu entro no quarto e vejo o Brito saindo com você de dentro do banheiro porque foi te dar banho, na hora eu digo para ele, então, você fez merda e eu tô te entregando, velho. E vou lá pra enfermeira e falar, o Brito entrou com a menina no banheiro para dar banho e a menina anda. Por quê? Porque isso é abuso da condição de agente do Estado que o Brito cometeu. Entenderam? Se você não anda, é outra coisa. Certo? Porque aí é cuidado mesmo de enfermagem. Mas todas as pessoas têm direito a ter o seu pudor, não é? Então, se anda, tem condições de ir no banheiro, não precisa do Brito. Se o Brito te obrigou a ir no banheiro com ele, ou se ele aceitou o seu pedido de que ele te acompanhe até o banheiro, ele abusou do papel dele de agente do Estado. Entenderam o que eu estou dizendo? À medida que isso for acontecendo, eu não acho que o sindicato, enquanto instituição, deva fazer essas coisas, mas o trabalhador, enquanto trabalhador, ele tem obrigação de dizer quando o crime está sendo cometido dentro da unidade, até para a sua própria preservação. Então, por isso que eu estou dizendo que parabéns, porque todos os trabalhadores tinham que ter essa coragem, porque eu tenho certeza que a maioria dos trabalhadores a imensa maioria dos trabalhadores da Fundação Casa não recorrem à violência como método. Eu tenho certeza disso, mas quem recorre à violência como método, carimba todos os trabalhadores da Fundação Casa. Carimba. E aí, quem vai fazer a proteção de vocês tem que ser vocês mesmos também, entendeu? Não só o sindicato. Para encerrar mesmo, acho que a gente tem um caminho imenso a trilhar pela frente, mas várias coisas estão mudando, Encerrando, uma companheira colou ali na minha e perguntou, você é do Estado? Eu falei, sou do Estado. É um ferrado, né? Igual nós também da Fundação Casa. Eu estava falando para ela, ó, é verdade, nós somos tudo ferrado, porque a gente fica esmagado entre o alto salário dos funcionários do governo do Estado, o alto salário dos funcionários de municípios grandes, certo? E achatado no meio, com condições de trabalho terríveis, salários terríveis no governo do Estado. Aí estava falando para ela, ó, a grande meleca é que as eleições foram divididas de forma errada, porque como esse ano, a gente discute muito presidente, deputado, senador, mas não discute governos do Estado. Aí a população toma água com barro, é assaltada todo dia, tem o seu filho espancado na Fundação Casa, certo? Mas não presta atenção nas políticas que são implementadas no governo do Estado. Para mim, as eleições deveriam ter sido separadas diferente, porque governos do Estado têm tudo a ver com o município, está mais perto do povo, deveria ser prefeitura e governo numa eleição, e presidente, deputado federal, estadual e senador na outra eleição, entendeu? Mas é a forma como está. Infelizmente, a gente tem que ir tocando e se organizando para fazer valer o que a gente vai definindo como bandeira prioritária nossa nesses pequenos avanços que nós vamos dando. Eu acredito muito ainda que a gente vai conseguir um dia, no nosso país, implementar uma boa rede de seguridade social para garantir condições mínimas para a população do nosso país. Eu acredito nisso. E acredito também que os trabalhadores ainda vão avançar muito no seu entendimento. Espero que vocês consigam
cada vez mais, dar os parabéns para a direção do sindicato pelo seminário, e acho, viu, Maria Helena, que é necessário muitos mais, para a gente não ficar só na superfície do debate, mas aprofundar o debate. Faz falta a opinião do trabalhador na construção da NOB de RH, porque a NOB de RH é feita para determinar como é que vocês vão ser gerenciados a nível nacional. Aproveitar o operador do sistema nacional aqui, já mandar o recado, né? Então, mas faz falta a opinião dos trabalhadores, que na verdade eu nem sei se a nossa confederação faz parte ou não, mas assim, o Estado que tem os maiores equipamentos, o maior número de trabalhadores é o Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo, se a nossa confederação está participando lá, está colocando a opinião pelo que conversa no individual. Agora, formatado a proposta de vocês, trabalhadores, sob NOB de RH, dentro do SINASE, dentro da LOAS, não tem. Então, é necessário que a gente faça mais, aprofunde mais, consiga construir uma proposta dos trabalhadores, do sistema como um todo, mas também de RH, para a gente conseguir entrar nessa disputa de hegemonia na sociedade que nós ganhamos na estratosfera, mas perdemos na implementação no dia a dia. Valeu. Obrigado, Elcio. E guardei uma frase da sua palestra, que é muito motivadora. Ninguém está perdido. E o trabalhador unido nunca estará perdido. Quanto mais unido, quanto mais fortalecido, melhor. Quanto mais juntos, vamos vencer aí toda essa mazela aí que a gente vem enfrentando. Agora, queria passar a palavra para o Cláudio. Boa tarde a todas e todos. Agradecer aqui em nome da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, esse convite do sindicato para nós debatermos essa questão que envolve as várias facetas da implementação do SINASE no nosso país. Então, continuando essa linha de reflexão, na história do Brasil, a sociedade brasileira, desde que começou a discutir suas primeiras peças de direito e de responsabilização, idade, etc., elegeu o inimigo número 1 do Brasil, que eram os pobres e seus filhos. Então, os filhos, nas discussões da responsabilização penal, se era 14, se era 12, se era durante a gravidez, enfim, desde quando se vai estabelecer a responsabilidade penal para aqueles que ameaçavam e ameaçam a nossa sociedade, foi claramente escolhido o inimigo número 1. E esse inimigo número 1 são aqueles que, em sua grande maioria, encontram com as políticas públicas pela primeira vez quando eles sofrem uma sentença e vão cumprir uma chamada medida socioeducativa. Ali ele encontra o Estado brasileiro. Ele encontra o agente que faltou na infância, que faltou no bairro, que faltou na escola, que faltou em todas esse seu percurso de inimigo número 1 da sociedade brasileira. E nós criamos o SINASE. E nós estamos num momento que é um momento importantíssimo na nossa vida enquanto trabalhadores, enquanto organizadores das políticas do Estado brasileiro. Ou nós vamos ceder e vamos, por exemplo, comprar alguma das propostas de rebaixamento da idade penal, como a receita contra a violência no Brasil, ou nós vamos organizar um sistema público de atendimento socioeducativo com aquilo que ele foi proposto. O SINASE, que hoje está ainda
calcado em 2 documentos, mais recentemente uma lei federal, que foi aprovada em 2012, e a resolução do Conselho Nacional da Criança, que tem validade, apesar de muita gente esquecer, de muita gente não querer colocar, porque nós criamos os conselhos deliberativos, a participação direta, e uma resolução de um conselho que delibera a política pública para ser seguida. E o SINASE foi criado, não foi com a Lei Federal de 2012, ele foi criado com a resolução do CONANDA em 2006. Então, nós estamos falando de 8 anos e meio que o SINASE foi criado. Parte dessa resolução, ela tinha que ter regulamentação de lei, pelas mudanças que propunha, pelas questões que carregava em si e também com o objetivo político de reforçar questões que estavam colocadas na resolução. Isso ficou tramitando 6 anos no Congresso Brasileiro e, finalmente, em 2012, a gente aprovou essa legislação. Da onde vem o SINASE? O SINASE, ele é neto da bomba atômica. Quando a humanidade apertou aquele botãozinho ali e jogou aquelas bombas, a gente experimentou pela primeira vez na história que a gente era capaz de acabar com todos ao mesmo tempo, num único ato, e pronto. E dali uma parte do mundo resolveu dizer, não, eu não vou me misturar com isso, eu vou criar um sistema internacional de direitos humanos, eu vou construir uma possibilidade da gente ter uma sociedade planetária que tenha como condução, como luz, como meta, a solidariedade entre as pessoas e a cultura da paz. Então, a gente aprovou uma declaração universal, para as crianças do mundo inteiro, e depois nós fomos regulamentar as vítimas das tragédias, que são as crianças e os jovens privados de liberdade, as mulheres e os idosos. As grandes vítimas das guerras, das fomes, das secas. E o Brasil foi assinando isso tudo como grande protagonista, e ao assinar, ele se compromete em incorporar isso para a sua legislação. Então, todas as regras de administração da justiça, as regras de administração das unidades onde tem jovens privados de liberdade, estão todas subscritas pelo Estado brasileiro. E aí nós acabamos com a última ditadura militar e, logo após a nossa Constituição, uma das primeiras leis que nós conseguimos emplacar com a forte presença do movimento social brasileiro, protagonismo do movimento de defesa do direito da criança, foi o Estatuto, logo ali em 1990. Então, o Estatuto é um filho, a Constituição é uma filha, o Estatuto é um filho direto desse processo, e o SINASE vem, em 2006, para regulamentar. Regulamentar o quê? Que está colocado nos documentos contra uma prática perniciosa, ou, como a gente chama na área, eivada de princípios menoristas. Por que menoristas? Porque divide a população infanto-juvenil, no caso aí os adolescentes, entre os menores, os presos, os possíveis encarceráveis, ou os outros que são os adolescentes. Na prática do poder de justiça e na prática de quem administra essas medidas. A socioeducação, então, é derivada desse conjunto de princípios que nós construímos, está fazendo aí os seus 24, vamos indo para o 25º ano desses princípios todos que a gente conseguiu. Claro que, se olharmos para a história do Brasil, é um período ainda pequeno. Mas nós temos urgência, porque nós temos que sair do estado de barbárie, do estado de exceção.
do Estado de, como todo mundo aqui conhece, de transformar a internação provisória de 45 dias, até que se perguntou ao Conselho Nacional de Justiça quanto tempo é 45 dias, por favor, porque os juízes parece que estão com dúvida. Quanto dura 45 dias? 60, 90, 120? Mas internação provisória nem medida socioeducativa é. É uma medida de exceção. 2, 3 semanas atrás, eu fui numa unidade no Estado brasileiro e era uma pessoa que nunca tinha ido e tinha um menino que estava ali naquela unidade internado provisoriamente. Uma coisa lindinha, um menino que você olha assim, coisa, né? O que passava dele. E aí eu virei de costa para ele e falei com essa pessoa assim, está vendo essa pessoa que está aqui atrás de mim? Ele é um dos poucos brasileiros que, sem nenhum direito de defesa, já está preso. Eu posso ter cometido o mesmo delito que ele como adulto, ou até pior do que o dele, mas eu não vou ser preso como ele está aqui, aguardando o quê? Ele já está preso. 70% dos adolescentes que são internados provisoriamente no Brasil não têm sentença de internação. Ou seja, não deveriam ter estado lá. Isso quem diz são quem faz os atendimentos. 70% dos adolescentes que entram em internação provisória não têm depois sentença de cumprimento de medida socioeducativa. Então não deveriam ter passado na internação provisória. Isso é garantido ao pior assassino ou ao pior praticante adulto de qualquer crime e que tenha um razoável advogado do seu lado. Então, nós temos que vencer esse estado de coisas que está associado ao escravagismo brasileiro. Não tenha dúvida disso. Esse menino que estava atrás de mim nem negro era, tinha olho azul e era louro. Mas ele aquilo que estava acontecendo com ele ali é fruto da nossa colonização. De um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo. E a gente poderia ficar falando aqui muitos e muitos outros exemplos, e vocês têm muito mais do que todos nós, mas eu vou dizer para vocês de que forma nós estamos agindo. Os mestres nossos lá atrás ensinaram para a gente algo que é muito simples, complexo, mas é muito interessante da gente seguir. A gente tem que pensar no todo e agir localmente. Pensar globalmente e agir localmente. E é isso que nós estamos tentando fazer no SINASE. Em primeiro lugar, discordando um pouquinho, porque nós cometemos um erro de todos nós, quem era contra, quem era a favor, não interessa. Nós dividimos o mundo da socioeducação em 2 mundos, o meio aberto e o meio fechado. Quem fez isso? Quem administra a medida, porque aí fica mais fácil administrativamente eu executar. Então eu digo assim, o meio aberto é da assistência. E o meio fechado é da Fundação CASE, é do Degase no Rio, é da Fundação do Rio Grande do Norte, é de qualquer lugar. E esses mundos, evidentemente, quando eles foram divididos, eles têm uma intencionalidade. É de nunca se comunicarem. E eles nunca se comunicam. Nunca. Nem estatisticamente eles se comunicam. Eu fui num estado brasileiro no longínquo ano de 2014, há um mês atrás, para um seminário para a formulação do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, o último ano do governo, e naquele dia, em agosto de 2014, a responsável pelo meio aberto do Estado estava
conhecendo a responsável pelo meio fechado. E não é porque elas eram novas no governo, não. Elas estão no governo desde o início. É porque não se falam. E aí não é de estranhar que o menino chega lá no meio aberto e diz assim, mas eu já não paguei lá no meio fechado, no outro é lá no meio fechado. O que eu estou fazendo aqui? E aí a gente tem que entender a socioeducação, ela tem que dar duas respostas, no mínimo. Se ela não responder a essas duas questões, pode fechar, desligar a luz e vamos fazer outra coisa. A primeira é o seguinte, o menino tem o direito absoluto de perguntar quanto tempo eu vou ficar aí. Porque ele tem direito de saber. E eu estou dizendo isso porque não pode ser sentença 3 anos, a cada 6 meses revisão. Não pode ser isso. Não pode jogar no máximo para dizer que a cada 6 meses vai fazer. Então ele tem o direito de saber quanto tempo ele vai ficar ali. E a segunda questão é o que vocês vão fazer comigo? Qual é a intencionalidade pedagógica de vocês, que é o que dá sustentação toda a política do Estatuto e das políticas socioeducativas. O que e quanto tempo? E, infelizmente, nós estamos falhando nas duas. Quanto tempo, não se sabe, tem sentenças a rodo colocando por tempo indeterminado. Quando não coloca por tempo indeterminado, coloca os tais 3 anos, que é a mesma coisa que colocar por tempo indeterminado. Temos varas da infância e da juventude em número absolutamente insuficiente no país para dar atendimento à prioridade absoluta dos adolescentes. Então, vocês sabem muito bem disso, a gente não precisa nem falar isso muito aqui. Se no estado de São Paulo isso é deficitário, vocês imaginam para as outras regiões do Brasil, em que nem se avista com um adolescente, ou é só aquele negócio, assina aqui, preenche ali e vai levando aquela pessoa em cárcere. Então, o SINASE, nós temos que ter esse pensamento, e ele não pode ser uma subpolítica de nenhuma outra. Ele tem que ser alçado como política pública de caráter específico, e aí está vindo um documento da coordenação do SINASE, que é determinado pela Lei 12.594, que assim seja, que coloca a gestão do SINASE deve ser única, em nível de primeiro escalão dos executivos, dos governos estaduais e municipais. A responsabilização de uma medida socioeducativa tem que ser do chefe do executivo, como é no governo federal. Então, se o governo federal falhar, errar, etc., o SINASE está lá na Secretaria de Direitos Humanos, que responde ao titular da Secretaria de Direitos Humanos, que é onde o SINASE está, em nível do primeiro escalão. Então, nós não podemos ser uma subpolítica. Essa divisão que nós fizemos ao longo desses 6 anos, isso facilitou a vida de quem tinha como objetivo ou um segundo objetivo, ou o objetivo de entregar a execução para uma única política setorial, ou mesmo um objetivo da gente não sair do patamar que nós